Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer mais uma vez a instalação do N8N. Porém agora nós vamos fazer aí junto com a Evolution API, utilizando uma VPS 100% gratuita na nuvem da Oracle. Eu já ensinei esse processo aí no vídeo passado. Eu vou deixar um card aqui, vou deixar aqui também na descrição um vídeo que eu explico como funciona essa cloud da Oracle. Porém, naquele vídeo a gente fez o processo totalmente manual, né? Utilizando uma máquina um pouquinho mais simples, que é um dos recursos que eles disponibilizam ali pra gente no Tier Free, né? Então ela tem apenas um OCPU com 1 GB de memória e ela é ideal ali pra gente poder fazer testes, utilizar, digamos, em ambiente de staging, alguma coisa nesse sentido, né? Então naquele tutorial a gente instalou o N8N, o Redis e o Postgres, utilizando o Docker, né? Então tudo diretamente ali via terminal. A gente tinha bastante liberdade, bastante controle ali para poder fazer as coisas. Mas agora, nesse vídeo de hoje, o foco vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos criar uma máquina um pouquinho mais robusta, com 4 OCPU e 24 GB de memória. Então ela vai ter recurso suficiente ali para você conseguir rodar ela em ambiente de produção, né? Então significa que você pode começar a oferecer sua solução aí para os seus clientes e você pode escalar aí conforme a sua demanda, né? Com um custo baixíssimo ou até um custo zero no primeiro momento ali. E dessa vez a gente vai utilizar o EasyPanel para poder facilitar essa instalação. Eu vou deixar também um repositório aqui, que é um repositório onde eu estou colocando todos os códigos, todos os scripts que eu tenho utilizado nos meus vídeos. Então você pode acessar esse repositório lá no GitHub, é um repositório público. Então nós vamos começar a configurar o N8N ali com Postgres, Redis e o Evolution API, né, que vai permitir essa integração para a gente poder fazer ali utilizando a API do WhatsApp. Bom, para fechar esse vídeo aqui, nós vamos criar um fluxo simples de automação ali, utilizando agentes de IA. Ele vai responder mensagens de WhatsApp e mensagens de Telegram no mesmo agente, tá? Então, só para a gente validar que está tudo funcionando certinho, a gente vai fazer essa instalação ali e depois nós vamos criar o nosso primeiro workflow, beleza? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, então é isso. No primeiro momento, depois que você estiver logado na sua conta da Oracle, você pode vir aqui em cima, pesquisar por instances ou instâncias, né? Se a sua conta estiver em português, instances, a minha está em inglês. Com isso, ele já vai exibir para você aqui na tela as instâncias que você já tem criado ali na sua conta, né? Então, no último vídeo a gente fez a criação dessa instância aqui, que é uma instância com 1 OCPU e 1 GB de memória, né? Que foi como eu mostrei para vocês. E eu já tenho criado aqui a minha instância com O4 CPU e 24 GB de memória. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que é o processo de criação, né? Para poder criar essa máquina aqui. Vocês vão vir aqui em Create Instance, que você pode dar um nome para sua instância. Eu vou colocar ProgTech Apps 1. Eu não vou conseguir criar porque o meu limite do free já passou, mas vamos lá. No Image em Shape, pode escolher o sistema operacional aqui. Eu gosto de utilizar o Ubuntu. E aí eu coloco aqui o Ubuntu Canonical 24.04. Select Image. E aqui é onde está o pulo do gato, onde a gente vai escolher o Shape, tá? Então, aquela outra lá, essa aqui, ó, que é o Always Free Eligible. A gente vai vir nessa Ampere. E ela tem aqui, ó, Always Free Eligible também, que é essa VM Standard A1 Flex. Então você pode ter no máximo 80 CPUs e 512 GB de memória. Com certeza isso aqui vai ficar caro pra caramba se você escolher essa configuração. Mas a gente vai selecionar aqui e abrir esse negocinho aqui. E aqui nós vamos colocar 4 CPUs e 24 GB de memória. Select Shape. Essa parte do Advanced aqui não precisa colocar nada. Dá Next. Security. No momento a gente dá Next também. Aqui ele vai abrir as redes virtuais que você já tem na sua conta, né? Então, nesse caso aqui, ó, como ele já selecionou essa rede, significa que essa minha máquina que eu estou criando aqui, ela vai ter acesso internamente via rede interna às outras máquinas que também estão na mesma rede. Então, você pode selecionar a rede que você já tem. Se você não tiver, você pode criar uma nova aqui. Mesma coisa aqui para subrede. O IPv4 address aqui você pode colocar aqui para poder pegar automaticamente. E aqui você vai gerar as chaves e baixar a chave privada e a chave pública e colocar dentro da sua pasta .ssh se você estiver utilizando o Linux aí, ou você pode colocar no seu desktop aí se você estiver utilizando o Windows, para você poder fazer o acesso via SSH através do put se você estiver dentro do Windows. Então beleza, aqui eu vou colocar isso aqui, eu não vou salvar elas porque não vai dar para eu conseguir salvar, mas você vai vir dar Next. Aqui é a parte do volume, né? Então ele já vai automaticamente
definir um boot de 46.6 GB. Você não precisa adicionar nada aqui. Dá Next. E aqui, nesse Basic Information aqui, mostra todas as informações que você cadastrou. É só você dar o Create e a sua máquina vai ser criada. Beleza? Agora então a gente vai acessar essa máquina através do SSH. Bom, então depois que a máquina é criada, na listagem das instâncias aqui, ela fica listada aqui. Aqui costuma aparecer o IP público, mas está com algum bug aqui nesse dashboard. Mas beleza, você pode simplesmente acessar a máquina lá e ele vai mostrar o IP para você. E aí você pode vir dentro do terminal, dentro da pasta SSH. Lá vão ter as suas chaves, né? As chaves públicas e as chaves privadas. Então essas duas chaves aqui são lá do meu ambiente de staging. E essas duas aqui são do ambiente de produção aqui que eu criei dessa máquina. E dentro do config, vou colocar aqui, ó. Em config, você faz essa configuração aqui. Coloca um nome para ela. No hostname você vai colocar o IP, o user vai ser o Ubuntu. E o identity file você vai colocar o arquivo privado que está dentro da sua pasta lá, beleza? E aí, para poder acessar, simplesmente SSH Oracle ProgTech Apps, no meu caso aqui. Beleza, já acessei a máquina. Se a gente der um htop aqui, a gente vai ver que ela realmente é uma máquina robusta. Ó. Ela tem 24 GB de memória, não tem swap. Nesse caso, a gente não vai precisar criar swap. Na outra máquina lá, a gente criou um swapzinho ali de 16 GB, exatamente porque a máquina tem pouquinho GB ali para a gente poder utilizar. Mas nesse caso aqui não vai precisar. O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui dentro do usuário Ubuntu, que é o usuário padrão aqui que o Oracle cria pra gente. Nós vamos criar aqui uma pasta mkdir github, cd github, mkdir progtech, cd progtech. E aqui dentro, ó, o git já está instalado aqui também. E dentro nós vamos vir o nosso repositório, copiar aqui o HTTPS dele e digitar git clone e o repositório. Ele vai clonar o repositório aqui para dentro. Então vai ficar dentro da pasta YouTube. E o primeiro comando que a gente vai executar, vai estar dentro da pasta comandos aqui. O primeiro comando que a gente vai executar é esse initial installations. Só executar, ele vai fazer algumas instalações. E depois a gente vai precisar reiniciar essa máquina aqui. Pronto. Uma vez que ele instalou tudo, a gente pode dar simplesmente um sudo reboot. A máquina vai reiniciar e aí é só esperar um pouquinho para ela poder voltar e aí a gente tenta acessar novamente via SSH ali. Bom, como essa máquina é robusta, né, a gente já rapidinho já conseguiu voltar para a máquina aqui. Vamos então acessar novamente o nosso repositório, GitHub ProgTech YouTube. E nós vamos rodar o comando install easypanel. Tá? Esse comando aqui eu deixei para facilitar, mas você pode acessar lá o easypanel.io, esse site, e ele vai te mostrar aqui qual é o comando que você precisa ter para poder instalar. E ele inclusive diz aqui que o recomendado é que você tenha no mínimo 2 GB de RAM, né? Pra gente aqui tá com 24 GB de RAM, nós estamos suave demais com esse cenário. Então vamos clicar aqui para poder instalar e ele vai fazer a instalação do easypanel pra gente automaticamente. Tem que dar um sudo aqui, ó. Sudo commands. Isso. E é isso. Deixa ele instalar aí. Bom, após a instalação, ele já disponibiliza pra gente aqui um IP pra gente poder já conseguir acessar diretamente lá. Você vai dar um copy link address, vai lá no seu browser e já cola ele lá. Ele já vai conseguir acessar o easypanel lá. Por enquanto ele não tem o suporte HTTPS, beleza? Você continua para o site. Ah, eu esqueci que aqui nos servidores da Oracle a gente precisa fazer uma configuraçãozinha extra, porque o que acontece? Tanto a rede que você configura lá quando você vai criar a sua instância, quanto a própria máquina, os dois têm um firewall. Então a gente precisa liberar as portas que a gente vai trabalhar lá no firewall, né? Então para isso, inicialmente você vai voltar lá na sua instância. Você vai estar aqui em Details, né? Você vem em Networking. Aí você clica na sua subrede que tiver lá, Subnet. Em seguida você vem em Security. Clica aqui no Default Security List. E vem aqui no Security Rules. E aqui é onde a gente vai... onde a gente tem todas as portas liberadas, né? Como eu já fiz pro outro vídeo lá, algumas configurações aqui da porta 80, a porta 443, a porta 8080, a porta 5678, que é a porta que... por default roda o N8N, para essa máquina aqui você não precisa fazer a mesma configuração, porque as duas estão na mesma rede, então já que a mesma rede você precisa configurar apenas uma vez. Mas a porta 3000 ainda não está, então nós vamos colocar aqui Add Ingress Rule 0000/0, aí aqui no Source Port Range nós vamos colocar All,
E aqui no Destination Port Range nós vamos colocar 3.000. Cara, se você quiser ser um pouco mais permissível, você pode colocar aí de 3.000 a 6.000. Aí qualquer porta que tiver nesse range aí, ele já vai liberar. Mas eu gosto de liberar porta por porta para deixar um pouquinho mais seguro. E aqui eu vou colocar Easy Panel. Clica aqui no Add Ingress Rules. Tá lá. E agora provavelmente ele já deve acessar. Vamos ver aqui. Não, não acessou ainda. Então vamos ver o outro caso aqui, que é... A gente vai rodar o Commands. E aí tem esse Release IP Tables Port. Ele peça para você colocar a porta em sequência ali. Então a porta aqui vai ser 3.000. Beleza. Ainda não liberou. Na verdade o HTTP aqui, agora sim. Agora a porta está liberada. Então beleza, então acessamos lá o Easy Panel nessa porta 3.000. E aqui você vai fazer o setup da sua configuração aqui do seu Easy Panel, né? Então você vai colocar aqui o seu e-mail, a sua senha, como que você, né, encontrou aqui o Easy Panel. Clica esse cara aqui, esse aqui você não precisa clicar e manda fazer o setup. Beleza, clicou ali para fazer o setup, a gente já está dentro do nosso Easy Panel, beleza? Então esse Easy Panel aqui, se não me engano, essa parte gratuita do Easy Panel você pode ter até 3 projetos, ou 2 ou 3 projetos. Então a gente pode criar um projeto aqui. Vou colocar aqui N8N. N8N. Beleza, então o projeto dele aqui já está criado e a gente vai começar a criar o serviço. Só que antes a gente vai precisar fazer a configuração do DNS, né? Então você vai entrar lá no seu registro BR ou em qualquer outro provider que você tiver, Hostinger, GoDaddy, qualquer um lá para você fazer o registro do DNS para a rota do seu subdomínio cair tanto no Easy Panel quanto no N8N, quanto lá no Evolution API. Então a gente precisa entrar lá para poder fazer. Bom, no meu caso aqui eu uso o registro BR, então eu venho aqui no registro BR, vou lá no meu domínio, Progtech. Aqui embaixo você vai em configurar a zona, nova entrada, e aqui nós vamos colocar todos do tipo A. Então nós vamos colocar aqui, ó, Easy Panel, vamos voltar lá na instância da Oracle, vamos pegar aqui o IP dele. O IP dele vai ser esse. Adicionar, vamos colocar www.easypanel, também vamos colocar o mesmo endereço. Vamos adicionar e já vamos configurar os outros. N8N para esse endereço. www.n8n também para o mesmo endereço. E o outro vai ser o Evolution. Para o endereço, Evolution para o endereço. Esse aqui já estava cadastrado aqui. Então beleza, feito isso, salvou as alterações. E aí tem que esperar agora um pouco o DNS propagar, né? Aí dependendo do seu provedor, tem provedor que só propaga o DNS depois de 24 horas. Né? No caso do registro BR aqui, eu não tenho nenhum TTL ali para poder esperar o meu DNS. Então rapidinho ele já deve estar disponível. Aí é só esperar ele estar disponível para a gente poder fazer a configuração diretamente lá no Easy Panel. Para você checar se o seu DNS já propagou, você pode vir no seu host da sua máquina. Pode ser no terminal do Windows, qualquer coisa aqui. Você só rodar o comando ping easypanel.seudomínio.com.br e ele já vai te mostrar aqui, ó. Se ele estiver te mostrando o IP, quer dizer que o DNS já propagou. Ou seja, esse endereço aqui já está apontando para o IP correto. Então agora a gente precisa fazer a configuração lá no Easy Panel desse subdomínio. Vamos acessar aqui o nosso Easy Panel. A gente vai vir aqui no Dashboard, Settings, General. E aqui no Custom Domain nós vamos colocar easypanel.progtech.com.br. Vamos desmarcar essa opção aqui de servir ele no endereço IP. E vamos salvar. Aí agora a gente já pode acessar o Easy Panel através desse subdomínio. É só a gente copiar aqui, colar no navegador. E ele já vai acessar o Easy Panel lá certinho. Vai ver que ele já está configurado aqui com HTTPS também. Então o certificado já foi emitido para esse subdomínio aqui. É só você fazer o login com o login e a senha aqui que você criou no momento do setup.
Vou login. E beleza, você já está lá dentro do EasyPanel. Tranquilo. Esse passo aqui, você já agora não precisa mais utilizar praticamente o terminal para nada. É interessante o EasyPanel que se você não tiver um SSH, né, se você tiver dificuldade de acessar o SSH, uma vez que você tem o EasyPanel configurado, você pode vir aqui em Settings, onde que é? General, é isso aqui, ó. Settings, General, e aí aqui tem o Server Console, ó. Quando você vai no Server Console, você loga dentro do servidor. Então se eu der um su Ubuntu, su Ubuntu, ele loga como o Ubuntu aqui, né? Então, se você sabe minha página inicial, ele tá lá, ó. O GitHub, ProgTech, YouTube. São as coisas que eu criei lá. Se eu tentar acessar aqui o Docker Stats, ele fala que não tem permissão para poder acessar o Docker. Por quê? Porque na instalação do EasyPanel, ele instalou somente para o root. Então a gente tem aqui um script também, que é /commands. Esse aqui, ó, add user to drop to... Opa, fiz errado. Fecha aqui. Aqui é diferente para copiar. Aqui, ó, add user to Docker group. E aí agora se a gente der um Docker Stats, ele vai funcionar certinho. E a gente já consegue verificar aqui os containers que estão executando no Docker através do nosso EasyPanel. O próprio EasyPanel roda através do Docker, beleza? Agora que a gente já tem o EasyPanel instalado, a gente então já concluiu toda essa parte aqui. Então nós tivemos aqui a nossa VPS da Oracle, instalou o sistema operacional Ubuntu, instalamos o EasyPanel com um comando, já configuramos o DNS lá no registro BR e aqui é onde a gente instala as aplicações. Então, de início a gente vai instalar o PostgreSQL, o pgadmin e depois a gente vai instalar o N8N e o Evolution API para a gente poder fazer a nossa automação. Então vamos lá. Primeiro a gente vai instalar o PostgreSQL. Para isso, você vai acessar lá o seu EasyPanel, vai lá no N8N, Services, Postgres. Eu vou colocar ele aqui como Postgres. Database Name. Eu vou colocar N8N. E aqui você vai poder criar um user para você. Eu vou criar aqui, o user vai ser o N8N. E essa senha aqui você pode criar uma qualquer, né? Eu gosto de utilizar Generate Password. Pegar algum site aqui de gerador de senha, pode ser esse site do LastPass aqui, por exemplo. Eu gosto de gerar uma senha aqui com no mínimo 16 caracteres. Vamos tirar symbol. E aí eu mando gerar aqui, copio e colo. Ou nesse caso aqui você pode deixar ela vazia, que ela vai gerar uma senha já aleatória. E o Docker Image nós vamos colocar Postgres Latest. Para poder pegar a última versão do Postgres. Aqui, ó, leave empty. Se deixar vazio aqui, ele já pega a última versão. Create. Aqui ele já vai criar o nosso banco de dados. Aí é só esperar um pouquinho para a gente poder ver o nosso serviço do Postgres funcionando já na nossa máquina. Bom, depois que o Postgres está instalado, ele vai exibir esta mensagem aqui dizendo que o setup já está completo, né? O servidor já está up. Ó, quando ele tiver verdinho aqui, que ele já está funcionando. Aqui você pode parar o container, pode ver os logs, pode acessar o console, pode destruir o container ali se você quiser. Eu não sei o que é SPG Web, depois eu vou tentar acessar aqui para ver o que é. Mas aqui você pode simplesmente vir na parte de Credentials e aqui tem todas as credenciais para poder logar no post que você precisa. Ó. Nessa parte do Expose aqui, ele mostra que aqui nesse caso esse serviço só vai estar disponível para a rede interna, né? Ou seja, só para os containers que tiverem aqui. E para a gente é legal, é isso que a gente quer. Mas se a gente quiser colocar a porta dele aqui, a gente pode colocar a porta padrão dele aqui. Ele vai disponibilizar o post para a gente poder acessar de fora desse servidor. Por enquanto a gente não vai fazer nada. Aqui tem a parte de backup, né? Se você quiser configurar algum backup, criar um backup aqui, alguma coisa nesse sentido, também bem simples. E é isso. Então a parte do Postgres já está criado.
Deixa eu acessar aqui essa parte do PG Web para ver o que acontece aqui. Cliquei em Enabled, dei o Open. Ele acessa aqui, ó. É quase como se fosse um PGAdmin. Então talvez a gente nem precise instalar o PGAdmin. Deixa eu ver se o PGAdmin tem aqui. A gente pode desabilitar ele. Vou desabilitar. Vamos vir aqui nos serviços. Ver se tem alguma coisa aqui. Mongo, Redis, Templates. Tem aqui, ó, PGAdmin. A gente substitui esse último cara aqui, mais uma vez, o latest. E aqui a gente define um password e uma senha para a gente conseguir acessar ele, né? Então aqui eu vou colocar o meu e-mail. E aqui eu vou colocar o default password para acessar o PGAdmin. Beleza, aí agora ele já está criando aqui. A gente pode acessar aqui o projeto para a gente poder ver ele acessando a porta lá. Vamos ver o que ele vai disponibilizar para a gente. Provavelmente ele vai disponibilizar para a gente em alguma porta. Aí a gente pode configurar um subdomínio ou acessar através do próprio IP. Bom, uma vez que o PGAdmin já tiver com essas configurações aqui, significa que ele já startou. A gente pode simplesmente abrir aqui, ele já vai acessar o PGAdmin. Você vai logar lá com as credenciais que você cadastrou. Deu login aqui. Ele já permitiu com que eu logasse lá dentro do PGAdmin. Os servers aqui não tem nenhum servidor registrado. A gente pode vir aqui e registrar um servidor. Eu vou colocar EasyPanel Postgres, o nome dele. Connection. Host. Name Address. Vou colocar Postgres. Aí, vamos voltar lá no serviço do Postgres, ó. Credentials. O user vai ser o N8N. Database vai ser o N8N. Internal host é esse aqui, ó. E o password a gente vai colocar esse cara aqui. Salvou, ele já acessou o nosso Postgres através do EasyPanel. Então tem aqui o N8N. A gente vai ver aqui que por enquanto não tem nenhuma tabela criada. Por enquanto, porque agora é a hora que a gente vai fazer a criação do N8N aqui através do EasyPanel. Bom, então o próximo serviço que a gente vai adicionar aqui agora é o próprio N8N. Então a gente vem aqui em Serviços, Templates. Nós vamos pesquisar aqui por N8N. Pode deixar esse mesmo nome. E aqui nós vamos colocar a última versão dele, Latest. E vamos clicar em Create. Nós vamos Go to Project. Ele vai inicializar o nosso N8N. E aí, depois dele executar tudo isso aqui, você vai ver que ele vai executar já a migration dos campos, né? Das tabelas, quer dizer. Só que ele usa por default o SQLite, e a gente não quer, a gente quer utilizar o Postgres como a tabela do nosso N8N. Então aqui, ó, no final, ele já vai disponibilizar aqui pra gente que a gente já pode acessar através desse host aqui, mas a gente não quer. Então nós vamos fazer duas configurações aqui. Primeiro nós vamos configurar o domínio. Não, primeiro nós vamos configurar o environment aqui, ó. Environment. Aqui tem essa webhook URL, só que essa webhook URL nós vamos pegar lá do nosso template que a gente fez na outra aula. CD, GitHub, ProgTech, YouTube, vídeo, manual install Oracle VPS N8N. Aqui a gente tem o nosso Docker Compose. Vamos dar um cat nele aqui. E aqui a gente vai ter as variáveis que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar essa webhook URL. E nós vamos colocar https://n8n.progtech.com.br. Nós vamos utilizar também o N8N host. Você pode copiar aqui. E aí vai ser somente o host, n8n.progtech.com.br. Nós vamos utilizar o generic zone para a gente poder definir o timestamp do nosso N8N, né? Então, isso aqui é bastante importante, porque se você estiver utilizando
automações ali que você leva em consideração o tempo, né? Que você agenda para poder executar alguma coisa. Esse caso aqui é bem importante para você agendar para o horário para executar no horário brasileiro, né? No horário de São Paulo. Então, Generic Zone a gente vai colocar isso aqui. Nós vamos colocar aqui log level. Eu gosto de colocar debug. N8N community package allow to usage. Vamos colocar para true. Enforce settings file permission. Também vamos colocar para true. Secure cookie. Nós vamos colocar para false. E aqui o dbtype. Vou copiar tudo isso aqui. Nós não vamos configurar o SMTP hoje. A gente vai configurar isso aí depois, no próximo vídeo. Então vamos pegar todos esses aqui, vamos colocar eles aqui bonitinho. Então dbtype vai ser o PostgreSDB. O database N8N, que já está criado. Deixa eu acessar de novo aqui a outra página. Nós vamos acessar o Postgres aqui nas credentials. Então o user é esse cara aqui. O database é o N8N. O host é esse cara aqui. O host vai ser isso aqui. O port vai ser o 5432. O user vai ser este usuário aqui. E o password você vai copiar esse password que ele gerar aqui para você. O pool size a gente vai colocar de 10. Deixa eu ver se precisa de mais alguma configuração. Tem as configurações de SMTP aqui, mas por enquanto a gente não vai utilizar. Beleza. Então nós vamos salvar essa variável de ambiente. A gente precisa redeployar para ele poder ter efeito, né, digamos assim. Mas nós vamos vir aqui agora em domain. Nós vamos pegar esse domínio aqui. Vamos editar. E aqui nós vamos colocar n8n.progtech.com.br na porta 5678. Salvar. Vamos adicionar aqui um outro. www.n8n.progtech.com.br. A porta também vai ser 5678. E vamos criar ele aqui. Feito isso, a gente já tem então a parte do domínio configurado, a parte do environment configurado. E a gente vai simplesmente clicar aqui para redeployar. E aí é só esperar. Ele vai redeployar o nosso N8N e vai cadastrar as coisas certinho. Ó. Você vê que aqui ele já está fazendo a migration lá no nosso Postgres. Ó, já disponibilizou ele para a gente poder acessar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Postgres. Eu vier aqui no esquemas, table, vou dar um refresh, as tabelas estão criadas. Então beleza, ele já está usando agora o Postgres do jeito que a gente gostaria. E aí é só a gente pegar aqui e acessar diretamente a URL. Já está lá criado o nosso N8N. Então aqui você vai colocar o seu e-mail. progtech.com.br Rodrigo Campos. Eu vou colocar aqui, quero escolher a minha própria senha. Vou colocar aqui a minha senha. Next. E eu já estou dentro do meu N8N. Eu vou colocar aqui que eu não vou utilizar para trabalho. Vou colocar aqui que eu ouvi através do Google. Dou um Get Started. Ele vai me trazer para essa parte aqui, para eu ter acesso a algumas features pagas, né, digamos assim. E aí ele vai mandar a license key para o meu e-mail. Então eu vou mandar ele me mandar o e-mail. Aí é só esperar para você pegar a chave que vai chegar lá no seu e-mail. Beleza, a chave chegou aqui no meu e-mail.
Vou simplesmente copiar, voltar aqui, Settings, e aqui a gente já coloca o Activation Key para poder ativar o nosso N8N com alguns recursos do plano pago. Beleza? Então pronto, o N8N já está configurado, já está funcionando no nosso domínio, no nosso subdomínio ali, n8n.progtech. Já está funcionando tudo certinho. Agora a gente precisa fazer uma última configuração, que a gente vai vir aqui em Community Nodes, instala a Community Node. Pode dar um browser aqui para poder ver todos os Community Nodes que tem disponível, e a gente vai instalar esse N8N Nodes Evolution API. Vamos copiar aquele nome lá, colocar aqui, marcar essa caixinha de que a gente entende os riscos e mandar instalar o Node. Aí é só esperar a instalação dele. Beleza, o Node do Evolution API já está instalado. Ele já está funcionando agora certinho. Para a gente poder ver que o nosso N8N já está todo certo, vamos criar aqui um webhook, só para a gente ver se as coisas estão chegando certinho aqui, ó. On webhook call. Já está aqui o endereço, ó. HTTPS, N8N, parará, parará, parará. Eu vou colocar aqui o path teste. O método post. Vai responder imediatamente. Vou ficar ouvindo os eventos aqui. Nós vamos copiar esse endereço aqui. Você pode ir lá no Postman, que é uma aplicação para você fazer requisições HTTP. Eu vou fazer um post para esse endereço. Vou passar o header aqui, por exemplo, ó, x my system token, e vou colocar um token aqui 123, e no body eu vou fazer uma requisição JSON. Eu vou passar ID 10. Na verdade é um JSON isso aqui, ó, ID 10 name Rodrigo Campos. Vou dar um send. Ele me retorna, o workflow foi iniciado. Quando a gente volta lá no nosso workflow, o evento chegou certinho, mostrando o output dele aqui, ó. O esquema dele está aqui. Chegou o nosso X mais System Token. Se a gente precisar enviar algum cabeçalho e precisar verificar esse cabeçalho aqui. E o body está aqui, ID 10 name Rodrigo Campos. Beleza? Então o próximo passo agora vai ser a gente instalar o Evolution API. E aqui, no nosso caso, a gente já instalou esse cara aqui. A gente já instalou esse cara aqui. A gente já instalou esse cara aqui. E agora falta somente o Evolution API. E depois a gente fazer o nosso workflow. A última instalação que queremos fazer no EasyPanel aqui vai ser a instalação do Evolution API. Então nós vamos acessar o nosso projeto. Clicar aqui em mais serviço. Vamos lá em Templates. E vamos pesquisar por Evolution API. Clicou nele, pode deixar o nome do serviço dele como Evolution API do mesmo jeito. Aqui é a mesma coisa, vamos colocar latest para ele poder subir a última versão. E clica em criar. Aqui quando a gente vai no projeto, ele vai tentar subir o serviço do Evolution API. Eu acredito que vai dar problema porque nós estamos utilizando o banco de dados Postgres para poder usar o Evolution API. Como a gente já tem um Postgres aqui, teoricamente não precisaria subir esse cara aqui não, sabe? Então vamos ver o que ele vai... Se ele vai dar algum erro aqui. E aí a gente faz as configurações necessárias aqui para a gente poder conseguir acessar o mesmo Postgres, né? Não tem necessidade de subir outro Postgres não. Bom, agora ele acabou de instalar aqui o Evolution API. Então deu para ver que ele conseguiu instalar com sucesso aqui, ó. Rodou todas as migrations e tudo mais. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque é o seguinte, ele criou uma outra instância do Evolution API aqui, mesmo ele rodando na mesma porta, como os dois não estão com as portas expostas, são duas instâncias rodando na mesma porta interna daquele container, então qualquer um consegue acessar ele, qualquer serviço dentro do mesmo projeto aqui consegue acessar o container, aí é por isso que não rolou. Mas nós vamos fazer agora essa configuração para a gente conseguir fazer o Evolution API acessar o nosso Postgres default que a gente tem aqui, que vai servir tanto para o N8N quanto para ele. A gente não tem necessidade de ter dois Postgres rodando aqui, que isso aqui vai consumir um pouco mais de recurso. Apesar de que, se a gente vier aqui no dashboard, olha aqui como é que tá.
Ó, o uso da CPU 0,3%, tá bem suave. E a memória 1,6 GB, né? Então a gente tem 25 GB de memória aqui. A questão da memória aqui também tá bem suave. O disco aqui também tá bem tranquilo. Tem só 17% de disco utilizado. Mas eu recomendo fazer essa configuração. Bom, então vamos lá. Então a gente vai vir aqui no Evolution API. Aqui, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, na verdade, é vir aqui nos domains. Mesma coisa. Opa. Vamos editar esse domínio aqui. E aqui nós vamos colocar evolution.progtech.com.br, porta 8080. E a gente vai adicionar um novo domínio, www.evolution.progtech.com.br. E a porta 8080 também. Create. Beleza. Ele já está criado aqui o domínio. Por enquanto ainda não vai ter efeito, né? A gente precisa redeployar ele. Vamos redeployar ele aqui para a gente poder conseguir acessar ele ali. Beleza? Quando ele chega aqui, que ele já está servindo aqui na porta 8080, a gente já pode clicar aqui para poder abrir. Ele já vai abrir no nosso domínio, ó. Já está no nosso domínio. E aqui tem o manager dele, ó. Vai clicar aqui, copiar e colar aqui. A gente já acessa o manager do Evolution. Só que antes a gente ainda vai fazer mais configurações. Deixa esse cara aqui por enquanto de lado. Então a próxima configuração que a gente vai fazer vai ser nas variáveis de ambiente. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro, você vai precisar pesquisar por Authentication API Key. Essa aqui é uma chave que ele define padrão para você fazer a autenticação ali no Evolution API. Eu vou deixar aqui esse site também na descrição para você gerar um novo. Então nós vamos colocar aqui tamanho 32. Vai desmarcar essa opção de Include Special Symbols. Regenerate, pode regenerar algumas vezes aqui. Clip, Copy to Clipboard. E você vai substituir essa Authentication API Key aqui. Beleza? Além disso, nós vamos trocar a conexão com o Postgres. E está aqui. Para fazer isso, a gente vai acessar lá o EasyPanel. Vamos acessar o nosso Postgres. Vamos vir aqui em Credentials e vamos copiar esse Internal Connection URL. E aqui nós vamos... Vou criar um novo aqui, ó. Database Connection URI. E eu vou colar esse cara aqui. O que esse cara aqui faz? Ele está conectando lá na nossa base de dados. Então a gente pode até colocar isso aqui, ó. Project Name. Na verdade aqui vai ser desse mesmo jeito. E aqui o nome da base de dados nós vamos colocar Evolution. E a gente pode deixar ele comentado. E esse Evolution aqui, na verdade vamos colocar Evolution API. É o nome da base de dados. Nós vamos acessar o nosso PGAdmin. Vamos lá na nossa base de dados. Vamos criar ela e vamos colocar o owner como o N8N. Salvou. Ele vai ter esse cara aqui. Ah, tem a configuração do telefone aqui também, ó. Esse Config Session Phone Version é a versão do WhatsApp Web. Essa versão aqui ela precisa estar exatamente compatível com a versão atual. Então você vai acessar web.whatsapp.com. Você vai abrir o WhatsApp no seu celular. Vai fazer lá a configuração. Então eu vou abrir aqui. Vou abrir a parte das configurações aqui no WhatsApp Web. Dispositivos conectados. Conectar dispositivo. E vamos rodar ele lá. Ele vai carregar o WhatsApp Web. Beleza? Uma vez conectado, a gente vai vir aqui em configurações. Ajuda. E nós vamos pegar essa versão aqui. Copiar. Vamos voltar aqui. E vamos colar essa versão aqui. Agora sim, o head está aqui certinho. Vamos continuar utilizando ele. O S3 a gente vai ver num outro vídeo também como é que configura. Beleza. A gente não tem também o chatwood. Deixa esse cara aqui assim por enquanto. E vamos salvar a nossa variável de ambiente. Vamos ver se agora ele vai rodar no nosso banco de dados padrão aqui. Clique em Deploy e deixa o pau quebrar. Beleza. Aparentemente foi tudo certinho. Vamos conferir aqui o nosso Evolution API. Refresh.
tables, olha lá. As tabelas criadas certinho aqui no na mesma database que a gente tem no nosso projeto. Aqui também. Tabela do N8N. Também estão criadas aqui nessa outra database. Beleza, feito isso, a gente já pode vir aqui no nosso Evolution API DB e a gente pode dar um stop nela. Então, o serviço dela aqui está parado, a gente pode destruir. Copia o nome, cola aqui, delete. Beleza? Se a gente vier aqui agora e dar um redeploy aqui no nosso Evolution API, ele vai subir com sucesso. Beleza, então a gente vem aqui, open, vamos cair aqui nessa página, a gente vai vir aqui no Manager. O server URL é essa URL aqui mesmo, evolution.progtech.com.br, e o API Key Global é aquela mesma que a gente copiou daqui. Então a gente pode copiar lá novamente aqui, ou copiar lá da variável de ambiente. Colar ela aqui e fazer o login. Beleza, estamos agora logados dentro do nosso Evolution Manager. Bom, pessoal, então é isso. Então, aqui a gente encerra toda a parte da instalação e configuração do nosso servidor VPS 100% grátis, utilizando os serviços da Oracle. Então, a gente fez a instalação ali utilizando o EasyPanel, que é super tranquilo. Você só precisa rodar um comando ali no console para poder instalar o EasyPanel, e o resto é só configurações bem simples ali para a gente poder fazer. Então, a gente fez essa configuração ali do nosso N8N, do nosso Postgres, do nosso pgadmin, para a gente poder ter acesso ali às nossas bases de dados e configurações ali do nosso banco de dados. Fizemos a instalação também do Evolution API para fazer integrações com o WhatsApp. E aí no próximo vídeo eu vou trazer para vocês aqui o nosso primeiro workflow, que a gente vai construir um bot aí, tanto para WhatsApp quanto para Telegram, para vocês verem todo esse fluxo funcionando nessa máquina super robusta ali da Oracle, beleza? Bom, então se você curtiu, deixa aí o joinha, se inscreva no canal aí para você receber os próximos vídeos. A gente se vê então no próximo. Um abraço e falou!